Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Amém. E vocês também pela internet. Deus abençoe onde estiverem. Aqui há mais um pedido de oração pela irmã Maria, esposa do irmão Rubens. Não está passando bem. Vamos aproveitar nesse instante e levantar nossas mãos na confiança de que Ele é o mesmo hoje, capaz de solucionar todos os nossos problemas. Querido e amado Jesus, como é bom estarmos aqui. Sabemos que esse lugar que o Senhor preparou para encontrar com teus filhos na adoração, onde os corações sinceros expressam diante do Senhor o louvor, a gratidão, nós também reunimos aqui, crendo que onde estiver 2 ou 3, o Senhor se faz presente entre eles. E quando o Senhor se faz presente, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor cura os leprosos, o Senhor multiplica o pão. O Senhor é um Deus que pode fazer toda e qualquer coisa, pois Tu és o Criador dos céus e da terra. Nesse momento solene, Pai, temos crido que o Senhor, através desse instante de adoração, já se fez presente entre nós. Por isso queremos apresentar nossa irmã diante da Tua presença, para que o Senhor bondosamente e em Sua infinita graça coloque as mãos sobre ela, Pai, e esta enfermidade, este mal que lhe tem afetado, receba a sua ferida mortal, e o nome de Jesus seja lembrado como curador entre nós, pois ninguém poderá fazer nada a não ser em Teu nome, Pai, pois o Senhor disse um dia: sem mim nada podereis fazer. Portanto, é em Teu nome, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que nós estamos suplicando essa vitória. Nós estamos crendo nessa vitória, que o Senhor fará isso por nós, não porque de alguma forma temos merecimento, porque Sua graça tem nos encontrado, e a promessa de que seríamos abençoados, e aqui estamos para usufruir desses benefícios, Pai. Salmo 103, o Senhor disse: não se esqueça de nenhum de seus benefícios, e um dos teus benefícios é a cura divina. Portanto, nós colocamos esta vida diante de Ti e confiamos que o Senhor, ao terminar esta reunião, nós teremos já o testemunho da vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos por esta bênção. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. O Senhor acrescente a bênção na vida de cada crente aqui nesta noite. Nós temos a ausência do irmão Joglair e a família que está de viagem para o Mato Grosso, e também a irmã Sueli está em São Paulo, foi visitar a sua mãe, e vocês continuem lembrando de orar pela irmã Aparecida, o estado grave, a solução só Deus aqui pode trazer, o estado que ela se encontra, mas nós não perdemos a esperança, pelo contrário, nós continuamos crendo que Deus é aquele que reverte qualquer quadro quando Ele quer, pois um morto de 4 dias, Ele trouxe a vida e viveu muito tempo ainda, né, ao lado da sua família. Eu quero também lembrar que no mês de janeiro nós teremos a Assembleia da Assembleia Geral Ordinária da Prestação de Conta da Igreja, e eu quero ler aqui esse edital, porque para nós cumprirmos assim o que a lei tem determinado, né? Então, pelo presente edital, fico convocado todos os membros da igreja para se reunirem à Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 12 de janeiro de 2013, às 18 horas, na sede da igreja, Rua Carlos S. Felder, 3.525, bairro Boqueirão, em Curitiba, para a seguinte ordem do dia: relatório e balancete financeiro do exercício 2012, resumo das atividades realizadas em 2012, eleição da diretoria para o exercício 2013 e assuntos gerais. Na hora acima indicada, não havendo número suficiente de membros em primeira convocação, a Assembleia será realizada 1 hora após, com qualquer número de membros. Curitiba, 1º de novembro de 2012. Então,
todos são convocados para o dia 12 de janeiro, sábado, às 18 horas, nós estarmos aqui para cumprir essa determinação legal. Todos vocês são importantes nesse tempo aqui, né? E aconselharia vocês, porque tudo que acontece, ou tudo que aconteceu na sombra, tem que acontecer na realidade. Não existe sombra sem algo real. Disse o mensageiro: se você nunca viu um elefante, mas você visse a sombra, você teria uma ideia do que é um elefante. Se você nunca tivesse visto a mão, mas se você vê a sombra da mão, você tem uma ideia do que é a mão. E a igreja, o povo de Deus, está hoje vivendo a realidade. E a sombra está chegando tão perto do real, que quando você coloca a mão em cima da sombra, a sombra desaparece. Experimente fazer isso um dia, uma sombra da luz. Quanto mais se aproxima, mais ela vai desaparecendo, até tornar uma só. Nós estamos tornando sombra e realidade. Tudo que acontece na igreja, na noiva, no povo de Deus, em algum lugar da Bíblia isso aconteceu. Porque disse o profeta: tudo o que é, já foi, e o que há de vir também já foi. Não há nada novo debaixo do céu, diz a Bíblia, porque tudo já é um acontecimento. Então, é muito bom quando nós somos colocados num cenário onde nós percebemos que aquilo é o cumprimento das profecias da palavra de Deus. Por isso, quando Jesus estava indo para ser preso, ele disse: eu vou ser preso, entregue na mão dos pecadores. Um amigo dele, chamado Pedro, discípulo, disse: de forma nenhuma, o senhor não pode ser preso. Em outras palavras, nós precisamos do senhor, nós precisamos da sua ajuda, o senhor não vai ser preso. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque ele sabia que aquilo que ele estava vivendo era o cumprimento de Isaías 53 e tantas outras escrituras que estavam marcadas exatamente para aquele dia. Então, ter dó de Jesus naquele período era ser ungidos pelo diabo, porque aquilo era o cumprimento de tudo aquilo que foi escrito ao seu respeito. Na sua vida particular, na vida da igreja, na vida da família em geral, em algum lugar você terá que encontrar, se identificar o porquê daquilo e que aquilo já em alguma parte já aconteceu. Por isso nós nos encontramos cumprindo o que a sombra já determinou. A Bíblia disse que ela foi escrita antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo. Todos nós sabemos que verbo é a palavra, não é isso? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a carta o livro de Mateus, o livro de João, de Lucas, eles apenas escreveram o que já estava. O que já estava escrito antes da fundação do mundo, eles tinham que escrever exatamente aquilo daquela maneira, porque Deus já tinha determinado. Deus não foi escrevendo uma história mediante os acontecimentos. A história já estava escrita. Os acontecimentos vieram apenas para vindicar aquilo que já estava escrito. E com o tempo nós vemos que eles não podiam fazer outra coisa a não pôr em papel aquilo que já estava escrito na própria mente de Deus. Então nós precisamos descobrir cada dia, olhando nas Escrituras, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E seria muito bom que a igreja pudesse voltar a ler ou a estudar a mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, pregado em 1962. O irmão Brana faz uma narração desse período da vida de Jesus, dos discípulos, e daquilo que estava acontecendo, e como as pessoas se colocavam ao lado de Jesus. Quais eram as adversidades que haviam, as dificuldades e os problemas, até um cego que foi curado
pagou o preço pela cura, sofreu, passou por muitas perseguições, porque Jesus curou ele, um homem sem nenhuma, sem um nome expressivo naquela época, porque hoje Jesus é conhecido no mundo inteiro. Mas quando ele estava aqui na terra, quem que conhecia Jesus? Pelo contrário, ele era chamado de Beelzebu, ele era um entrão, ele era um qualquer um. Hoje nós sabemos que ele é o Messias, o Salvador do mundo, mas quando ele estava cumprindo o ministério, só viram ele, quem ele era, os verdadeiros eleitos, para dar a ele a honra, o qual ele merecia, pelo trabalho, pelo ministério que ele estava exercendo, né? Então diz o profeta, se você dissesse assim, se eu estivesse nos dias de Noé, eu teria entrado na arca. Se eu estivesse nos dias de Jesus, eu estaria ao lado dele. Hoje, a sua atitude prova se você entraria na arca, se você estaria ao lado de Jesus, a mesma coisa. Porque se você estivesse lá e entrasse na arca, você também estaria com ele quando ele esteve aqui na terra, e você estaria com ele hoje, se ele estivesse aqui, você estaria do lado dele. Porque o Espírito vai ser o mesmo. Se estávamos lá, temos que estar com ele também aqui. E os mesmos problemas que houveram lá, também está havendo nesse tempo. Então a mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, um convite, o profeta faz, pondo-nos ao lado de Jesus, seria bom que a igreja pudesse meditar sobre ela. E hoje eu quero falar sobre a reparação do templo. E o profeta disse que quando nós nos dispomos a cumprir a vontade de Deus, nós nunca seremos populares. Ninguém, nem uma cristã, nem um cristão torna-se popular. Ele torna um homem, uma mulher que sempre está repreendendo ou sempre está vivendo uma vida que as pessoas não gostam. E reparar o templo, Deus sempre teve paciência com o seu povo, com a sua igreja, com os seus escolhidos. E de vez em quando Deus levantava alguém para reparar, para condenar, para pôr em ordem. Deus sempre fazia alguma coisa com alguém que se colocava em suas mãos, né? E nós pensamos, por exemplo, do livro de Ageu, o livro de Amós e todos esses livros pequenos da Bíblia. Se você começar a analisar esses homens, eram os homens tão comuns, tão simples, tão sem aparência, eles não vinham de uma linhagem nobre, eram pessoas tão simples que quando eles apareciam em cena, eles passavam mais como um mendigo do que como um profeta, mais do que como um indigente, um homem que não tinha nenhuma expressão, mas ele era a palavra de Deus para aquele dia. Descreve-se, por exemplo, João Batista, um homem do deserto, que foi ao deserto com 9 anos, voltou com quase 30 anos, aprendendo mais de 20 anos no deserto, e quando ele voltou, ele era um homem totalmente caipira, ele era um homem roceiro, a linguagem dele era uma linguagem roceira, grossa, falando de machado, de víboras, falando de coisas naturais, não tinha aparência. Segundo o que o próprio profeta levantou da vida de João Batista, era um homem que quase não tomava banho, não escovava os dentes, ele era um homem de uma aparência horrível, mas se você queria ouvir a voz de Deus, você tinha que ir lá na ribanceira do Jordão e ouvi-lo, porque não havia voz de Deus a não ser nas ribanceiras do Jordão. Não era em Jerusalém, não era em Belém, não era na casa de Caifás, não era na casa do sumo sacerdote, do presidente, de Herodes. Se você tivesse desejo de ouvir a voz de Deus, você tinha que sentir o bafo de João Batista na beira do Jordão, se você quisesse ser abençoado. Isso não podia, isso era a própria forma de Deus trabalhar, para que as pessoas não vão pela aparência, as pessoas vão por aquilo que é dito. Pois, quando Jesus perguntou, quando eles fizeram uma pergunta para Jesus, com que autoridade ele fazia milagre, ele disse: Jesus, eu vou te perguntar uma coisa.
vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu faço. Jesus perguntou, o ministério de João era dos homens ou era de Deus? Eles pensaram muito, porque mesmo que João não tinha aparência, mas o que ele pregava era tão autêntico que ninguém duvidava que aquilo era a boca de Deus. Se dissesse assim, que João não era de Deus, eles seriam apedrejados, porque havia aqueles que criam que ele era. Se ele dissesse assim, não, João é um profeta de Deus, Jesus diria para ele, por que você não crê então? Você não reconhece que ele é um profeta de Deus? Então veja bem, porque essas aparências, elas é o que traz o engano. Eu não importo com que tipo o homem esteja vestido, se é de gravata, se é de paletó, ou se é com um couro sobre as costas, mas se o que ele fala é a verdade, é nisso que nós devemos nos parar e dar amém, e aceitar que é a palavra de Deus, que nos ajuda a encontrarmos o caminho de volta. Aqui no livro que nós vamos ler, nós vamos falar um assunto sobre Josias, quando ele foi reparar o templo do Senhor. Nós não temos tempo, que passaria horas falando, para chegar até aqui. Em que condição estava a igreja quando Josias assumiu o reino com 8 anos de idade? Então, não é propriamente a idade em si. Ele, com 8 anos de idade, já era o escolhido de Deus. Já era o homem certo para dar continuidade a uma obra que Deus já tinha determinado anteriormente para ser feito na casa de Deus. Antes de vocês lerem o texto oficial, onde nós vamos ficar em pé, eu quero lembrar, para nós chegarmos aqui, eu quero lembrar disso aqui, que quem foi Jeroboão? Não, pode ficar assentado, por favor. Depois eu peço para levantar. Apenas para dizer um pouquinho quem foi Jeroboão, um dos reis mais cruéis, mais pecaminosos, mais rebeldes, um dos reis mais repugnantes que a Bíblia já teve. Fala mais até de Jeroboão do que do próprio Acabe. Então veja bem, quem era esse jovem, de onde ele veio, qual foi a confiança que lhe foi dada a esse jovem chamado Jeroboão, de que família ele veio, quais os princípios que ele tinha, e como esse jovem levou Israel a uma situação tão depravante, tão ordinária, que Deus teve que, através desse homem, Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia, porque eles distanciaram de Deus durante o reinado de Jeroboão. Então veja bem, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, veja bem, eu quero mostrar um pouquinho quem é Jeroboão. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão. Então ele era servo de Salomão. Ele aprendeu aos pés do homem mais sábio, Salomão. Deveria ter tomado esta lição para governar a Israel com sabedoria, como ele tinha aprendido com o seu mestre, que era Salomão. Servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Então, eu anotei aqui, você quer ver? A palavra Jeroboão quer dizer, o povo tornou-se numeroso. Então, o objetivo de Jeroboão era aumentar a igreja, era a popularidade. Essa popularidade levou Jeroboão a fazer qualquer coisa, contanto que isso lhe desse mais número, que a sua igreja aumentasse, que tornasse um grande homem. Então, seus programas, seus objetivos, não eram no intuito de colocar Israel em linha com a palavra. Porque as pessoas pensam, por ter uma igreja numerosa, ou muitas pessoas, isso significa de que Deus está abençoando. Jeroboão também pensou que isso era realmente o que Deus havia exigido. Então a palavra Jeroboão quer dizer, o povo tornou-se numeroso. E seu pai era oficial do exército no tempo de Salomão. Então ele vinha
de uma linhagem poderosa, ao lado de um homem chamado Salomão, e ele era tão inteligente, ele era tão astuto, ele era um homem tão grande, que Salomão deu para ele como o ministério da fazenda. Se nós pudéssemos dizer hoje, nós diríamos que Jeroboão teve o cargo, nos dias de Salomão, do ministério da fazenda, é o que mexe com dinheiro. Porque Salomão lhe deu o cargo de intendente dos tributos, a Bíblia diz, intendente dos tributos. Então ele é um homem capacitado, inteligente. Se esperava que essas qualificações desses homens traria paz para Israel, trazia benefício para Israel, porque o homem não olha como Deus olha, o homem olha a aparência, mas Deus olha o interior, Deus olha o que está por dentro e não a aparência. Com todo esse grau do qual ele tinha saído, quem era o seu pai, e alguém podia dizer assim: quem é você, Jeroboão? Ele disse: eu sou o ministro da fazenda no ministério do homem mais sábio chamado de Salomão. Então ele tinha uma credencial muito grande, poderosa, que podia usá-la nos momentos difíceis, e quem poderia combater a Jeroboão? Então, quando se elege um homem como esse, acostumado ao lado de um rei como Salomão, que nunca houve um rei igual a Salomão, então se esperava que esse homem fosse realmente a chave mais importante para Israel progredir e servir ao Senhor. Você lê em 1 Reis, a partir do capítulo 11, você vai ver a devastação e a desgraça que Jeroboão trouxe para Israel, quando ele constituiu 2 bezerros de ouro. E não só isso, Jeroboão, por causa de popularidade, ele começou a levantar ministros sem nenhuma qualificação, e a Bíblia diz: dos mais baixos homens da terra, ele levantava ministros, isso quer dizer, para colocar ao lado do seu ministério, homens que não tinham a mínima condição, a mínima capacidade, homens que não preenchiam os requisitos de Deus, mas como ele queria popularidade, qualquer homem ele levantava como ministro, ele estabelecia como pastor, como ministro no seu reinado, e além do mais, o que ainda é mais importante, que ele podia alegar que ele era um homem escolhido por Deus, porque o seu testemunho trazia uma bagagem profética. Ele não tomou o trono, ele não invadiu o campo, ele não tomou a igreja de ninguém, ele não tomou a igreja de nenhum pastor. Veja o que aconteceu. E essa foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem de Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naqueles tempos que, saindo Jeroboão de Jerusalém, da cidade mais santa, o lugar mais santo, mais importante, né, em Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Então, ele encontrou o profeta de Deus. Então, quando alguém diz: eu encontrei o profeta, em Malaquias 4, eu encontrei o irmão Brana, Jeroboão também encontrou o profeta do dia, que era Aías. Ele era o profeta de Deus, ele era a boca de Deus. Ele encontrou o profeta Aías e diz assim: o Silonita no caminho. E ele tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías rasgou, ou pegou no vestido novo, que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Agora veja que Deus tinha dito que ele rasgaria o reino da mão de Salomão e daria a Jeroboão. Então, o ministério de Jeroboão não foi dado por Salomão, não foi dado por nenhum outro sacerdote, mas foi dado pelo próprio Deus, com o assim diz o Senhor, e tiraria de Salomão 10 tribos, e deixaria apenas 2 tribos. Então, o próprio Deus estava
dividindo o seu povo. Como o próprio, assim diz o Senhor, estava dividindo o seu próprio povo. A consequência de um povo que já estava se afastando de Deus. Então diz assim: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti daria 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Isso aí, de todas as tribos de Israel. Então, esse ministério de Jeroboão, ele podia dizer em qualquer lugar: Deus me comissionou e me deu um ministério. Passado esses anos, ele cumpriu seu ministério, então nós vamos encontrar no ministério de Josias a consequência do reinado de Jeroboão. Aonde estava a igreja? Em que condição estava o povo? Mesmo homem chamado por Deus, mas em que condição estava o povo? Vamos ficar em pé então, vamos ler 2 Reis, o capítulo 22, a partir do versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaís, de Boascate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês notem isso aqui. Quando Josias foi levantado, vindo de famílias reprovadas, se você vê a descendência de Josias, seu pai, o reinado do seu pai, você vai ver que eram homens que caíram no próprio testemunho de Jeroboão. Mas aqui, mesmo saindo de uma família como esta, Josias saiu como um homem reto, temente a Deus, que amava a palavra e que andou fielmente nos caminhos do seu pai Davi. Isso é maravilhoso. Para mostrar que não importa de onde você veio, Deus pode te levantar no meio dos piores e te fazer um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, que observa a palavra de Deus e anda nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Josias andou nos caminhos do Senhor e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, 10 anos depois que ele tinha assumido o trono, ele tornou-se de maior, amadureceu, cresceu, aprendeu. Então ele tornou-se capaz de assumir realmente o reino. O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guarda do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra, e então estou encarregado da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então, sendo um homem justo, ele queria ver a casa em ordem. Só que ele disse: vamos reparar as fendas. Agora vocês imaginem o que Josias vai encontrar naquilo que ele pensava que era apenas as fendas que precisam ser consertadas. O que foi que ele encontrou dentro desta casa, que ele pensava que era um probleminha desse tamanho? É apenas as fendas, né? Tampar os buracos ali. Essa foi a ordem dos seus homens para repararem. Então ele diz assim: aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Vamos orar. Querido Pai e bendito Deus, nós estamos também no tempo da restauração de tua casa. Não somente esta casa feita de tijolos e pedra, mas a casa espiritual. A casa onde o Senhor um dia desejou habitar. É por isso que nós precisamos, ó Deus, reparar as fendas, por onde está entrando a umidade, o pecado, da onde está saindo os maus pensamentos,
porque somente assim nós temos certeza de que estamos sendo capazes de suportar a pressão da presença do Senhor, é numa casa bem edificada e ajustada, Pai. E nesse tempo do fim, quando os edificadores rejeitaram a pedra de esquina, nós estamos aqui para tomá-la e colocar no seu devido lugar, pois a obra nunca será aperfeiçoada se essa pedra de esquina, essa pedra de coroa não for colocada ali, Pai. Ajuda-nos como edificadores, carpinteiros, pedreiros, pintores da casa de Deus, cada um de nós, nesses 5 ministérios, sabemos cumprir esse propósito, Senhor, e levar esta pedra no seu devido lugar, pois somente assim o Senhor terá o prazer de habitar no teu povo e manifestar através do teu povo. Senhor, eu não sou nada como Amós, como outros homens que o Senhor tem levantado para pregar, Pai. Não tenho uma história, mas eu tenho uma fé de que enquanto o Senhor nos tem levantado para edificar a tua casa, nós queremos aproveitar cada uma das peças e colocar no seu devido lugar e depois entregar esta casa para o Senhor. Como Josias, Pai, mandou reparar as fendas com a sua inteligência e fidelidade em Deus, nós também queremos reparar as fendas que há na tua casa e encontrar as falhas que há entre nós, para podermos ser uma casa bem edificada e ajustada para a morada do Deus Santo. Pedimos essas bênçãos e cremos que o Senhor fará por nós, Pai, porque temos procurado andar nos caminhos do Senhor, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, ele era um homem de Deus, cristão, um verdadeiro servo, que realmente observou tudo que Davi tinha ensinado e os demais reis que Deus tinha levantado. Depois que ele propôs reparar as fendas, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Quando eles começaram a mexer e ver que a casa precisava ser edificada, foi quando eles começaram a trabalhar na casa, é que eles encontraram o livro. Não um livro, o livro. E justamente por encontrar o livro, é que esse Josias e esses sacerdotes e esses homens de Deus enfrentaram as maiores adversidades. O livro estava misturado no templo, porque o livro não tinha saído da igreja. O livro estava na igreja, só que as pessoas nem sabiam onde ele estava. Era um livro que tinha sido esquecido, guardado, quem sabe, e agora nessa mudança, nessa transformação, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão: achei o livro da lei. Nós também, nesses últimos dias, encontramos um livro que estava perdido na casa. Nós encontramos o livro que é a revelação dos 7 selos. Não é o livro dos selos, é o livro que estava esquecido. Há mais de 40 anos esse livro estava de lugar em lugar, mas ele não trazia benefício. A casa de Deus estava ali. Josias sabia que era a casa de Deus. Havia sacerdote, havia escrivão, havia tudo, mas o livro estava perdido. Ao perder o livro, o povo também não sabia como fazer a verdadeira adoração. Até então, sem esse livro, continuava sendo a casa de Deus, mas não tinha a perfeição, porque o livro daria as metas, o livro traria tudo aquilo que eles precisavam para cumprir a vontade de Deus. Quando ele encontrou o livro, ele não deixou o livro e achou esse livro bonito e colocou na prateleira e fez dele alguma coisa, um papel de presente ou alguma coisa. Quando ele encontrou o livro, ele leu o livro. Primeira coisa para a vitória do povo é quando eles lêem o livro, quando eles tomam a palavra como absoluto, para encontrar dentro da palavra
aquilo que Deus tem estabelecido para a sua e para a minha vida. Quando ele encontrou o livro, ele simplesmente leu o livro. Primeiro ele leu o livro. Ele achou interessante. Ele leu o livro. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta. E disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote, veja as mãos que o livro estava voltando para a mão do rei. O sacerdote. A Bíblia diz, olha, o sacerdote, diz assim: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Que coisa boa! Quando você encontra algo importante, maravilhoso da palavra, você comparte com os outros. Quando ele encontrou o livro, ele leu, passou para o escrivão, e agora esse escrivão, Safã, está lendo o livro diante do rei, porque ele não sabia que ler esse livro ia trazer um rebuliço, um movimento, um problema, ia trazer um movimento em todo o país, ia trazer algo que todo mundo ia entrar em um desespero, porque o livro foi encontrado, e quando ele foi lido e passado de mão em mão, lendo, ele começou a trazer na igreja um real avivamento. O avivamento começa com a limpeza, com a purificação. O avivamento começa quando Deus começa a colocar nos fundamentos para edificar sobre esta casa os preceitos de Deus. E quando o rei ouviu isto, então, e o rei disse assim, e sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Primeira coisa, ele se encontrou um homem acabado, ele encontrou um homem fracassado, ele encontrou-se um homem que, quando ele leu esta verdade, ele podia dizer: misericórdia, nós estamos longe daquilo que nós precisamos ser, nós precisamos caminhar mais perto. Ele, primeiramente, ele rasgou os seus vestidos, dizendo: eu creio que isso é verdade. Ele não duvidou da palavra, ele não duvidou do livro, ele não duvidou da lei, ele simplesmente creu que aquilo era a solução para o seu reinado, a solução para a sua nação, a solução para a sua igreja. Como cada chefe de família, cada verdadeiro pastor, ele rasga este livro diante do povo, em palavra, em ensinamento, porque nós sabemos que nesse livro contém a única oportunidade que temos para ser arrebatado. Por isso nós precisamos fazer uma leitura desse livro da palavra e encontrar o que precisa ser colocado em ordem para que nós tenhamos a certeza que estamos agradando a Deus. Isso não foi fácil para Josias. Ele estava agora com 18 anos, 10 anos depois, um jovem. Mas quando ele ouviu, disse a verdade. O que ele fez? Primeiro, rasgou os seus próprios vestidos, em aprovação de que aquilo realmente era a verdade. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo... Agora veja bem, o livro estava ali. Quando ele leu as palavras do livro, ele creu que aquilo era verdade, rasgou os seus vestidos. Mas como reparar a casa de Deus? Como consertar o erro? Como consertar o povo naquela casa? Como ele poderia fazer? Quando ele viu que o livro era tão grande, tão importante, ele disse: eu não farei nada sem antes consultar o Senhor. Porque pegar esse livro, sem a liderança do Espírito, sem consertar o Senhor, o profeta de Deus, você fará desse livro aquilo que você pensa e você nunca cumprirá o propósito de Deus. Mas ele era sábio, porque ele andava nos caminhos do Senhor, e ele sabia que Davi, seu pai, não fazia nada sem consultar o Senhor. Como muitos querem fazer hoje.
fazer qualquer coisa sem consultar o Senhor. E Deus tem que cruzar o caminho e dizer: não há profeta em Israel, não há o Senhor entre nós, não há a palavra do Senhor para nós consultarmos. Mas nós encontramos que Josias era um homem de Deus, que quando ele leu o livro, ele creu, mas ele não sabia como colocar em prática. Ele não sabia como aplicar aquilo. Ele não sabia como fazer com o livro. Então a primeira coisa que ele fez, chamou os seus homens, mais importante, disse: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor. Quando o livro foi aberto, começou a aparecer falsos ungidos, casamentos errados, uniões abomináveis. Porque quando ele leu no livro, ele disse: misericórdia. Quanto tempo nós estamos fazendo coisa errada? Quanto tempo nós temos procurado servir ao Senhor e nos encontramos numa condição tão desgraçada como esta? Ele viu no livro, mas ele não sabia como aplicar agora. Ele não sabia como fazer isso. Ele não sabia como agir diante daquilo que ele tinha lido. Ele só sabia que todos os anos que Israel tinha passado no reinado de Jeroboão, e o Jeroboão II, e todos aqueles reinos, tinha distanciado o povo. Havia casamentos errados, havia igrejas erradas, havia problema no povo, estava tudo escrito no livro. E quando ele leu o livro, e viu essas coisas, ele disse: misericórdia, o que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos consertar? Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Por isso, a abertura da palavra, a revelação dos selos, é para moer o que está errado, é para levantar o que está caído, é para colocar o prumo na mão, para que Deus possa alinhar o seu povo e mandá-lo para o arrebatamento. A abertura da palavra é para chamar de errado o que está errado, e chamar de certo o que está certo, e alinhar o povo para um rapto, o qual nós aguardamos. Mas sem a abertura da palavra, é o povo, é a igreja, é o templo, mas todos desordenados. Ele sabia que Deus tinha se irado, porquanto tinha desprezado o livro da lei. E agora que ele foi encontrado e que ele leu, diz: porque se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro. Quantos anos os selos foram abertos? Desde 1963. Está na mão de nossos pais, nossos antecedentes, né? Ancestrais que vieram para o Brasil, trouxeram já os 7 selos, estavam guardados. E nesse livro nós encontramos tudo o que precisamos para ter uma igreja ordenada, uma família ordenada, um povo ordenado. Mas o que tem virado a mensagem no mundo hoje? São doutrinas de um lado, chamando um de Jesus, chamando o outro disso e daquilo. O que tem virado isso? Mas quando o livro foi encontrado e ele foi para a mão certa, a interpretação do livro trouxe de volta para um povo, para que esse povo se alinhasse verdadeiramente com a vontade de Deus. Aí está a diferença. Até encontrar o livro era uma bagunça, mas quando o livro foi achado, Deus começa a trabalhar para ordenar a igreja e colocá-la pronta para o arrebatamento. Então ele diz assim: olha, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazer conforme tudo quanto de nós está escrito. Porque tudo que nós precisamos saber da nossa vida está na revelação dos selos. Porque o livro da vida foi descido. O Cordeiro desceu com o livro aberto. Lá estava meu nome. Lá estava o nosso nome escrito. O alarido foi a linguagem que Deus usou para mostrar que a natureza da águiazinha que estava presa na gaiola era a mesma natureza da águia velha que estava nas alturas. Quando esta águia velha bradou, a águiazinha sentiu na alma que ela fazia parte daquela velha águia. A abertura, o alarido, foi essa identificação que Deus trouxe para nós, para sair do mundo denominacional e nos prostrarmos diante de um reino eterno, porque nós ouvimos a voz de Deus.
Então, a Bíblia disse que só vai escapar da marca da besta aqueles os quais seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Não está escrito assim? Agora esse livro desceu até nós. Você tem acesso a ele. Quando você lê a palavra, quando você vê o livro aberto, quando você vê essa verdade, você se identifica ali dentro, porque você sabe que o seu nome foi colocado ali. É os resultados que provam a sua vida. Então ele diz assim: conforme tudo quanto de nós está escrito, está nesse livro. Então, foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Ulda, uma mulher, quem tinha a chave, a revelação do livro que foi encontrado, foi uma igreja, foi uma mulher, uma profetisa. Porque nós sabemos que o que vai trazer a palavra nos últimos dias não é um homem, é uma mulher pré-ordenada, é a esposa do Cordeiro, é a rainha, é ela que vai trazer a palavra final, é ela que vai saber interpretar. O livro já estava escrito, mas não era interpretado. E quem interpretou o livro chama-se uma profetisa chamada Ulda. Quem é essa mulher na Bíblia? Aonde está a resposta para os selos? Aonde está a resposta para a Bíblia? Está na mão de uma igreja elegida por Deus, que tem o assim diz o Senhor, para dizer aquilo que está escrito no livro. Ou se isso não é o acontecimento hoje para nós, não é evidência, não é a profecia se cumprindo, não é a sombra tornando realidade, porque ele não podia fazer nada. Mas o sacerdote foi a uma mulher, Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: olha, aonde está o assim diz o Senhor? Na boca de uma mulher. Querendo ou não, ou você vai ouvir a igreja dos últimos dias, ou você não vai ouvir a voz de Deus. Se você estiver esperando um homem voltar, o William Branham voltar da sepultura para trazer a voz da ressurreição, nós encontramos que esta voz está numa mulher. Essa mulher tem a comissão de dizer o que está escrito neste livro, com assim diz o Senhor. Você poderia esperar, alguém diria assim: não tinha um homem para nós consultarmos, não? Não tinha alguém mais fora de uma mulher para nós consultarmos? Não. Se você quisesse ouvir naquele dia a voz de Deus, você tinha que ir a Ulda. Era a única que tinha a palavra, a revelação no livro para dizer o que está escrito. Veja o que ela disse, olha. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Ela era corajosa, sabia onde ela estava parada, ela entendia o que estava dizendo, porque ela disse: vai e diga para o homem, para o rei, se ele quer ouvir a voz de Deus, diga que eu estou dizendo isso, assim diz o Senhor. Eis que trarei mal sobre esse lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então, tudo que está escrito vai acontecer. As pragas virão, tudo que está escrito vai acontecer. Ela foi o que interpretou isto. Olha, eu quero dizer para vocês que as bênçãos de Deus do livro vai acontecer, mas as pragas também vai acontecer. Ela é que profetizou, ela é que abriu o entendimento daqueles homens para mostrar o que estava escrito. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Amém. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor. Consultar o Senhor ou consultar uma mulher? Ela diz que foi consultar ao Senhor. Veja, não era o Senhor, era o Senhor usando uma mulher. E essa mulher tinha o assim diz o Senhor. Mulher representa igreja. Todos nós sabemos que mulher representa igreja. Amém? Então diz assim, ele diz assim, porém, ao rei de Judá,
que vos enviou a consultar ao Senhor. Assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Amém. Agora, depois que o livro foi aberto, depois que a mulher profetizou e mostrou o que estava no livro, interpretou o livro, veja o que a igreja precisava fazer depois disso. Aonde estava o mal? Não adiantaria colocar uma capa sobre aquela igreja, não adiantaria querer edificar sobre aquele povo que já tinha se desviado do Senhor, tinha que voltar a princípios, tinha que trazer a origem ao princípio. E veja então, Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Teve que passar por um novo pacto para servir ao Senhor, pois o velho pacto tinha sido profanado, desviado. Fomos batizados há quantos anos nessa mensagem? E veja onde a igreja tem caminhado nesses últimos anos: política, religião, organização. Nós precisamos ter um pacto com a palavra de Deus, com o livro aberto, com a mensagem da hora. Não uma coisa de ontem, mas uma coisa do presente agora. Um novo pacto foi o princípio de trazer uma igreja renovada para servir ao Senhor. Tiveram que voltar a essas origens. É claro que os velhos sacerdotes, os velhos escrivãos, os velhos cooperadores que haviam naquele tempo, no tempo que vieram da descendência de Davi, e todos aqueles homens, agora tinham que passar por um novo pacto. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, veja bem, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior. Então todos tinham que se ajuntar ao rei Josias. Não importava se era profeta, se era sacerdote, se era grande, se era pequeno, todos tinham que se juntar ao rei Josias, porque ele foi o homem que rasgou os vestidos, entendeu pelo livro aquilo que deveria ser feito, e todos tinham que se convergir ao lado de Josias. E ali, não, mas eu sou profeta, mas eu sou sacerdote, mas eu sou fulano de tal. A Bíblia disse que grandes e pequenos, sacerdotes, profetas, desde o mais pequeno até o maior, e ele leu aos ouvidos de todos eles a palavra do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Tem hora que nós temos que falar, mas tem hora que nós temos que ouvir. Nesse momento agora, o profeta não falava. Nesta hora o sacerdote não falava. Nesta hora agora era o livro aberto que falava. Não tinha ninguém maior do que aquele livro aberto. Não era profeta, não era sacerdote, não era porque era o velho missionário, pregador de muitos anos. Eles tinham que quietar e ouvir a voz que estava no livro. Alguém pode dizer, eu não vou ouvir isso aí, porque eu já prego isso aqui, esse livro há muito tempo. E por que a casa estava nessa condição? Porque mesmo tendo um livro dentro da igreja, a casa estava abandonada. O mundo tinha entrado, o pecado tinha entrado, embora o livro estava ali. Precisava de um Josias para reunir o povo em torno de si e dizer, vamos ler o livro de novo. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor. Amém. Então, quando ele leu, entendeu o propósito de Deus, ele disse, agora, irmãos, vamos fazer um novo pacto. Daqui para frente,
Vamos andar nesse caminho do Senhor. Vamos obedecer a sua palavra. Vamos andar com o Senhor. Quando ele conseguiu trazer o povo a isto, então eles fizeram um pacto de andar perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. Veja que não é plural, é um livro, amém? E todo o povo esteve por esse concerto. Aí começa agora, quando tudo foi lido, todo mundo concordou. Não havia discórdia entre o profeta, o sacerdote, o maior, o menor, todos concordaram. Depois que chegou o acordo de que havia um novo pacto para um trabalho, o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirasse do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal. Opa, o templo não era do Senhor? Não era a casa do Senhor? Mas eles descobriram, quando o livro foi aberto, que havia vasos ali dentro que era dedicado a Baal. Era idolatria. Estava na casa de Deus. E eles não viram. Eles não perceberam que esses vasos que estavam na casa de Deus era do diabo, era idolatria. Precisou o livro ser aberto. Precisou o conhecimento chegar para eles, para que eles entendessem que aquilo ali foi para revelar os falsos. Os falsos só foi revelado, os ungidos dos últimos dias, quando os selos foram abertos. Esses vasos que eram para Baal, só foi revelado na casa de Deus, quando o livro foi aberto. Até então, ele estava dentro da casa, fazia parte da casa, e estavam ali, e ninguém podia dizer que era de Baal. Mas quando chegou o momento que o livro foi aberto, a primeira coisa do sacerdote foi dizer agora, disse ele assim, olha, na segunda ordem aos guardas do umbral da porta, que se tirasse do templo do Senhor. Então, está falando que era do templo de Deus. Quem era vasos? Lá era vasos materiais, não era vasos? Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de tudo. Quem são esses vasos hoje, senão nós? Nós somos os vasos da casa do Senhor. O que é esta casa sem você? Sem você receber o Espírito Santo? O que é esta casa se Deus não tem vasos para habitar? E lá estavam os vasos, no templo do Senhor. Todos os vasos que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Em outras palavras, vocês de Betel, vocês não podem vir aqui para ver o que Deus está fazendo, eu vou mandar a cinza para vocês verem o que nós fizemos na nossa casa. Vocês têm o temor, vocês não estão aqui para ouvir, mas a cinza desses deuses que estão sendo queimados aqui, nós vamos mandar para vocês lá. Vocês vão ficar sabendo pela internet, vocês vão ficar sabendo pelos meios de comunicação, pelos jornais, vocês vão ficar sabendo de boca em boca, porque a cinza vai chegar até vocês lá, da limpeza que Deus está fazendo na casa do Senhor, e Deus fará ainda mais, porque nós fizemos um pacto com o Senhor, de ter uma casa levantada para o poder de Deus. Isso aqui não é para engrandecer um homem, isso aqui é para engrandecer o livro que foi achado. A abertura da palavra, a revelação dos mistérios de Deus que coloca em prática. E não somente isso, porque aqui está mostrando que Deus está tirando do templo também uns vasos que Jeroboão tinha levantado sacerdote dos mais baixos, homens que não tinham nenhuma condição. Josias disse, nós vamos passar a espada neles. Nós vamos cortar todos eles. Nós vamos matar todos eles. Nós vamos tirar tudo fora. É claro, quem ia votar nesse Josias depois disso, irmão? Já pensou o homem começar com uma demanda dessa? Um trabalho desse? Você acha que quem ia estar ao lado dele? Era sofrer. Por isso, pôr ao lado de Jesus é sofrer. O que te espera é cadeias e perseguições, e lutas e provas. Pôr ao lado de Jesus, pôr ao lado de Josias, esse homem está louco. Olha, esse homem está louco. Olha o que ele está fazendo no templo de Deus. É que ele tinha entendido pelo livro o que ele deveria fazer na casa de Deus.
Ele tinha tido a interpretação do assim diz o Senhor, e agora ele estava colocando em ordem, e veja bem, e diz aqui, ó, e levou a cinza deles a Betel. Tem uns que vão ver só a cinza mesmo, só a cinza. Também destruiu os sacerdotes, veja bem, olha a coragem de Josias, não era para qualquer um homem, porque no princípio a Bíblia diz que Josias andou nos caminhos do seu pai Davi e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está provando que era um homem de Deus quando ele perdeu o medo de tomar posição por aquilo que é correto. Ele perdeu o medo. Ele disse, o meu reino agora pode ir tudo de água abaixo, mas eu entendi pelo livro, que a palavra do Senhor é esta aqui, ó. Também destituiu, quer dizer, mandou sentar os sacerdotes levantados indevidamente, que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Olha, irmão, todos esses sacerdotes e homens estavam dentro do templo, mas Deus não era o Deus deles. A palavra não era absoluta para eles. Eles estavam dentro do templo, mas a honra deles era para Baal, para o Deus Sol, para o Deus Lua, para os planetas, queimando incenso, e eram sacerdotes, mas ele não tinha o absoluto. Quando o absoluto chegou, que é a palavra, que é o livro mostrou esses falsos que estavam ali, e então Josias começou a destituí-los para colocar em ordem. Imagina a briga que comprou Josias para fazer essa ordem na casa de Deus. Imagine o que ele enfrentou para colocar a ordem, porque dentro do próprio templo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, é o seguinte, se não me quiser aqui, o fulano me quer, se me tocar de lá, eu vou para outro lugar. Porque não tem absoluto na palavra. O absoluto da palavra é ficar ao lado de Josias para o pacto que ele fez para o povo servir a Deus. Então veja que bagunça que estava dentro do templo, irmão. Adorando Deus Lua, Deus os planetas, Deus Sol, todo o exército do céu. Então, também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até ídolo tinha na casa do Senhor, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó. E lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Me mandou provocar ainda. Falou, eu vou queimar e vou mandar jogar na sepultura de vocês lá. Você acha ruim? Não, isso aqui é a cinza dos vossos deuses, das vossas avarias, dos seus pecados. E ainda provocou, jogou a cinza sobre a sepultura dos filhos do povo. Veja bem, ainda mais, quando ele começou a trabalhar, quando o livro foi aberto, e a palavra veio, por isso, irmão, eu não creio na abertura da palavra com mulheres pintadas, cabelos cortados, cantando em coral, de roupa curta, requebrando, mal vestida, cantando em coral, sobrancelha e pintura e todo esse tipo de coisa. Isso não é abertura da palavra. Esses ídolos têm que sair da casa de Deus. Quando o livro é aberto, essas coisas têm que ser banidas da casa de Deus. Porque quando Josias abriu o livro, ele começou a tirar tudo. Agora, isso é cortar a popularidade, isso é cortar a amizade, isso é cortar a popularidade. Não somos um pastor popular ou um missionário popular. O Deus é amor, abraçando todo tipo de homens com má fama e essa coisa toda, porque Deus é amor, mas quando ele pega a espada na mão, ele rebenta pelo meio, ele corta, ele purifica, ele limpa, ele manda, porque esse é o Deus que nós servimos. Então, mais disso, também derrubou a casa dos rapazes escandalosos. Os rapazes escandalosos que tinha dentro da igreja, no templo. Tinha uns rapazes, viu, moças? Se você não tivesse um Josias lá, você ia casar com um escandaloso dentro da igreja, viu? Mas como tinha um Josias, para mostrar quem é o escandaloso, olha esse espírito denominacional dentro da igreja aí. Cabelo, postura, vestimenta, maneira de se vestir, maneira de andar. É denominacional. Josias disse, eu vou derrubar a casa de todos eles. E a Bíblia diz aqui,
Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Então, antes de você casar com um moço que está dentro do templo, vê se ele não está nessa classe aqui, se ele não saiu da igreja, viu? Porque os escandalosos têm que sair. A Bíblia diz que Josias derrubou a casa dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Se você perguntasse para esse rapaz, quem é o seu pastor, fulano? Olha, misericórdia, meu pastor é um fanático. Ele é um radical. Sabe o que ele fez comigo? Derrubou até a minha casa. Acabou comigo. Destruiu. Acabou com minha reputação. Mandou cortar o cabelo, mandou tirar o brinquinho da orelha, mandou deixar essas bermudas, mandou isso. Você quer um pastor como esse? Não, derrubou nossa casa. Nós vamos procurar alguém que é mais amoroso, alguém que é mais passivo, alguém que realmente queira, mostre amor. Não, tem que ter paciência, tem que esperar. Josias disse, não, quando eu vi o livro aberto, essas coisas nós temos que tirar tudo para fora. Nós temos que banir, nós temos que limpar a casa. Aí você encontrasse um rapaz ali na rua desses e perguntasse, qual é a igreja que você acha que eu devo me congregar? Olha, a igreja eu não sei, mas onde você não deve ir, eu sei. Na rua Carlos Estefel, 3.525. Lá, eu não sei onde você precisa ir, mas onde você não pode ir, eu sei. É isso que eles falam. Não vai lá não. Aquele pastor lá, olha, se levantou lá, e está bravo, e está destruindo tudo, queimando, provocando, mandando cinza, levantando o povo, e essa coisa toda. Você acha que eles iam falar bem de Josias? Você acha que eles iam levar a mensagem de Josias e dizer, olha, nós encontramos um pastor que permanece na palavra, ele lê o livro, e tem uma coisa, não vai lá com namorinhos errados não, viu? Não vai lá com esse tipo de coisa não, porque a sua casa vai ser derrubada. Você acha que eles fariam isso? Então ele diz assim, já estou terminando. Derrubou a casa dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinha para os ídolos do bosque. Elas também trabalhando na igreja, né? Fazendo coisinha para ídolos do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué. Não poupou nem o nome de Josué, porque, olha, foi lá naquela porta de Josué, e ali ele derrubou. Alguém pode dizer, não, mas você vai mexer numa coisa que foi Josué que fez. Fez, mas vocês fizeram um erro aqui, vocês vão pagar por isso, vamos derrubar tudo agora. Foi fulano que me batizou, foi fulano que me ganhou. Não, quem deu a vida por mim foi o Senhor Jesus Cristo. Vocês não devem a vida para nenhum pastor, vocês devem a vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós apenas fizemos algo como servo, mas nenhum pastor derramou sangue por uma ovelha. Só Ele. E por Ele é que nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Então foi até a um nome que não podia ser mexido, o nome de Josué, o chefe da cidade, e que estava à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas o sacerdote dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Viviam das ofertas, dos pães asmos, praticando coisas erradas, estavam ali. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, até aquilo que era usado para profanar, até os cavalos, coitados, tiveram que pagar o preço. Inocente, animal, está errado, vai pagar o preço. Olha aqui, Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Netã-Meleque, o eunuco, que estava no precinto, e os carros do sol queimou a fogo. Tudo. Não, vamos consagrar agora para o Senhor isso aqui, Não, vamos queimar tudo, começar tudo de novo agora. Amém. Queimou tudo a fogo. Também o rei
derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás. Quem era Acás? Outro rei. Ele foi derrubando tudo, foi quebrando parede, mudando as coisas. O homem ficou valente demais. Terrível. Parar na frente daquele homem, quando ele fez tudo isso, queimando, pondo fogo, derrubando parede, e assim por diante, derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derrubou os altares que fizeram a Manassés, nos 2 atos da casa do Senhor, esmagalhados o tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Olha, estava dentro da casa, era construído por Manassés, pelos reis. Não, está errado, nós vamos quebrar tudo e vamos começar de novo. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mesite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Camós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. Amém. Meus amados, alguns daqueles que estavam ali, quando ele começou a tirar essas coisas, eles disseram: olha, quem pôs isso aqui foi Salomão, dentro da casa, viu? Ele disse: mas ele profanou a casa do Senhor. Salomão profanou a casa do Senhor. Quem era Salomão? O maior rei de Israel. Mas quando Deus levantou Josias, disse: isso aqui tem que sair fora agora, porque ele profanou a casa do Senhor. Olha lá os ídolos que ele colocou: a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Camós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Quem colocou isso na igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas achavam que tudo que Salomão fez, foi Salomão que fez, foi ele que pregou, foi ele que ensinou, foi o pioneiro, foi o primeiro que veio. Nunca houve um tempo tão abençoado como o tempo de Salomão. Tudo que ele fez é certo. Não, ele trouxe também a profanação para a casa de Deus, e agora quando Deus traz o livro e ele é aberto, Deus agora começa a pôr em ordem, e ele descobre tudo que está errado na casa de Deus quando o livro é aberto. Se esse livro não for aberto para nós, nós vamos estar na mesma condição de Israel, no templo do Senhor, mas convivendo com todo esse tipo de idolatria e pecado e maldade que está dentro da casa. Mas quando ele é revelado, você não coloca mais um homem sem condição para pregar, você não coloca mais um homem sem condição para ser isto ou aquilo, porque o livro foi aberto. Mas é claro, aqueles que o livro não foram abertos, você acha que eles iam ficar com Joás? Com esse homem? Você acha que eles iam permanecer com esse homem? Não. Ou com Josias? Eles têm outros reis de Israel, que também é um povo de Deus, Israel, homens que Deus levantou, para eles se unirem com eles e serviram os seus deuses, se eles quiserem. Mas se quisesse ficar com Joás, ficaria numa igreja limpa, correta, santa, preparada, porque ele viu o que estava escrito no livro que a mulher profetisa Ulda revelou para ele. A prova é os frutos. Se isso realmente nos foi revelado, a casa tem que ser colocada em ordem. Deus tem que manifestar a sua palavra e cumprir o que está escrito no livro. É por isso que nós estamos passando por um grande tempo de transformação e de mudança. Agora, isso, se você ler a mensagem Pontos ao lado de Jesus, você vai ver que a condição de Jesus, a palavra de Jesus, não fez dele popular. Pelo contrário, ele levou um dos nomes mais baixos que o homem poderia levar. Foi chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. E todo homem que quiser parar-se pela verdade, eles não vão dizer boas coisas de você. Eles vão se parar e te chamar de tudo, menos dizer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, você é um filho de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar para nós voltarmos aos nossos lares. A reparação do templo custou um preço para Josias, custou a sua popularidade, mas eu não importo. Eu perguntava: Josias, o que você recebeu do povo? Ele disse: eu recebi muitas palavras duras, mas o que Deus te falou? Ele disse que eu andei nos caminhos de Davi, meu pai, e cumpri o propósito de Deus. O que nós queremos ouvir? De quem nós queremos ouvir? De Deus ou do homem? Eu não preciso do homem me elogiar. Eu não preciso do homem colocar lá em cima.
longe de mim. Agora, se Deus falar que Ele me ama, irmão, o mundo pode cair ao redor do meu lado. O que me interessa é que Ele me ama e que Ele tem me guardado no caminho para servir a Ele. Isso é o que mais interessa para mim. É o que mais interessa para você, filha e filho de Deus, o que Deus tem falado ao teu respeito. Amém? Lá de Toledo tivemos irmão Valdinei, Muslim, família, irmão Lorivaldo e irmã Edna, irmã Clarice, irmã Rosalina, irmã Vilma, irmã Patrícia, irmão Olegário, irmã Graça e irmã Ruth, de Toledo. De Ferraz de Vasconcelos tivemos o irmão Gerson e família, a irmã Aparecida, irmã Zilda em Cosmópolis, a irmã Guiomar e irmã Maria em Guaíra, a irmã Raquel Pinheiro em Francisco Beltrão, a irmã Elifas e a irmã Mônica em Macaé, a irmã Maria, a irmã Sulamita, a irmã Ana Clara em Juiz de Fora, a irmã Leia em Ibatiba, a irmã Jandira e família em Passo Fundo, a irmã Margareta em São Leopoldo, a irmã Nélio, a irmã Terezinha, a irmã Nésio e a irmã Ene, irmão Nésio e a irmã Terezinha lá de Assis, estão aposentaram, estão passeando, né? Estão lá em Minas Gerais, em Santos Dumont. Deus abençoe a irmã Valdirene, a irmã Débora em Porto Feliz, irmã Marília, a irmã Denise, a irmã Júlia em São Paulo. Também o pastor Vanderlei Lemos, a irmã Marli Lemos, irmão André Lemos, a irmã Daviane Lemos, lá em Belo Horizonte. Olha quem está nos ouvindo, o ancião. Eu chamo ele sempre de velho, né? O velho Vanderlei. Eu brinco demais com ele, eu liguei para ele essa semana. Ele disse para mim assim: pastor, às vezes eu estou escutando e eu quero mandar dizer que eu estou escutando, mas eu devo apertar algum botão errado lá e não sai lá. Eu falei, isso é coisa de velho mesmo, nós um dia, quem sabe nós vamos aprender, né? Deus abençoe, é uma honra tê-los vocês, todos me ouvindo, né? Aí de Belo Horizonte, várias pessoas, que Deus abençoe. Temos também a irmã Rosângela da Luz, lá de Esteio, no Rio Grande do Sul. Tem o irmão Juarez Corneli, em Cachoeirinha, o irmão Dimas e a irmã Edné, em Campinas, e também o irmão Marcos Maia, meu filho e família, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Sábado, se Deus quiser, nós estaremos aqui falando sobre evangelismo. Se traga os convidados. Vamos falar de coisas de princípio da nossa fé, os primeiros passos que devemos dar para se tornarmos um cristão. Nesse sábado nós estaremos falando desse assunto aqui, se o Senhor assim nos permitir. Amém? A irmã Jandira de Passo Fundo pede oração por ela e sua família. Vamos levantar nossas mãos. Agradecemos aos nossos irmãos que nos visitam, aos nossos irmãos que participaram conosco através da internet. E agora eu peço em nome de Jesus que o seu tempo a nos ouvir aqui e pela internet seja de grande proveito e valor para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde por esse caminho. Pai Celestial, temos aqui um pedido de oração da irmã Jandira, lá de Passo Fundo. Senhor, não somente ela, mas outros que porventura me ouvem, estão precisando de uma vitória, de uma cura. Que o Senhor possa nesta noite, através do teu Espírito Santo, visitar cada lar, cada família, cada coração eleito, Pai. E as enfermidades que muitas vezes nos tiram o sono, nos prejudica de te adorar e te servir. Alguns irmãos nem na igreja podem vir por estar enfermos. Senhor, mata esse inimigo pelo poder do nome de Jesus Cristo e liberta o teu povo para te adorar e te servir num corpo físico saudável, abençoado, Pai Santo, pois o Senhor prometeu que faria isso por nós, e nós cremos que o Senhor faz, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós pedimos essas bênçãos, Senhor, encomendamos essas vidas em tuas mãos, o nosso regresso aos nossos lares sejam guardados por ti, em nome de Jesus Cristo, pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus vos abençoe. Até encontrarmos outra vez com Jesus, sábado, se Deus quiser, às 19 horas, estaremos ministrando a palavra aqui. Que Deus vos abençoe. Quero mais e mais
Eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver.